Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Rede Social Entrevista. Chegamos a mais de 25 entrevistas. São histórias contadas, inspirações para todos aqueles que estão nos assistindo e aulas também para se você quiser se tornar um profissional ou uma pessoa com QI melhor, você pode estudar através do Rede Social Entrevista. Hoje eu recebo no nosso podcast, tenho a honra, na verdade, de receber o pastor Rubens Galvão. Ele que está fazendo um trabalho sensacional, cuidando de casais, pregando o evangelho, transformando vidas. Mas antes, pastor, eu preciso saber o seu perfil atual. O pastor está casado, o senhor tem quantos filhos, quantos anos o senhor tem? Por favor, apresente para a gente o nosso perfil e seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar com vocês. Uma boa tarde a todos os telespectadores, né, que estão nos acompanhando aí. É um prazer. Eu sou Rubens Galvão, casado com a Rosimeire André Galvão há 30 anos. Nós estamos juntos. Eu tenho 61 anos. É, completo agora em julho, dia 22 de julho, eu faço 62 anos. Ou seja, já estou no time dos idosos. Pastor, Oi, nós querido. temos o costume aqui no nosso rede social entrevista sempre voltar um pouco no tempo, voltar na infância. E eu acredito que o senhor não nasceu pastor, né? Tem aquele mito assim, fulano nasceu num berço evangélico. Eu nunca conheci um berço evangélico, que é o que toca hinos enquanto a criança está dormindo. Deve ser, né? O senhor nasceu num berço evangélico, era evangélico já na sua infância? Não, certamente não, certamente não. Eu tive uma infância bastante difícil. Sou filho único, né? Filho único da minha mãe. E fui criado pela minha mãe. Minha mãe solteira para criar, para educar. Então foi uma infância com algumas privações, mas a minha mãe foi muito guerreira, né? Em São Paulo mesmo, Em senhor? São Paulo mesmo. Nasci em São Paulo, capital, e sempre tive o anseio de conquistar algumas coisas que até então, para a minha infância e para a realidade da minha infância, era algo que era não digo que inatingível, mas realmente teria que ser um longo passo para que isso viesse a acontecer, né? E aí eu me dediquei a estudar um pouco, eu era mais ou menos Caxias, ou CDF, como se costumava dizer, né? Não sei se hoje ainda se fala isso, né? Se usa essa expressão, mas eu estudei, me dediquei bastante a estudar e fiz na época depois eu fiz economia, me formei em economia, bacharel em economia, eh, fiz depois administração de empresas, me tornei também bacharel em administração. Continuo não sendo pastor. Quando eu estava na faculdade, eu conheci alguns amigos que já eram cristãos, inclusive eu tive a oportunidade de estar com um deles esses dias, né? E aí nós começamos a caminharmos juntos e ir em algumas igrejas, e aí com isso eu recebi Jesus, né? Passei por um período difícil, recebi Jesus na minha vida, e aí desde então eu não abandonei mais. Ainda assim, não fui pastor. Em 2013, eu passei a ser auxiliar pastoral na igreja onde eu acompanho já há muitos anos, né? Estou há quase 30 anos na mesma igreja, e lá eu passei a ser auxiliar pastoral. E fiquei como auxiliar pastoral durante muitos anos, até 2019. Em 2019, eu fui enviado para a cidade de Caieiras e havia uma necessidade pastoral na cidade de Caieiras, e aí eh, fizeram uma reunião com os membros da igreja, né, os remanescentes, porque a igreja, eu não sei se é só lá em Caieiras, mas certamente, né, vários lugares, né, Abigel, tem essa situação de altos, baixos, de entrada e saída de membros. E aí, bom, houve uma situação e a igreja ficou um tanto desfalcada. Porém, o público remanescente que ali estava pediram ao apóstolo que enviasse alguém para que pudesse suprir e dar continuidade ao trabalho. Então, oraram e até aconteceu uma coisa bem interessante, né? Há uns anos atrás, há 3 anos antes, eu havia sido convidado a ministrar na igreja aos jovens. E eu vim e trouxe uma dinâmica
que foi muito interessante. Isso foi impactante para eles. E essa dinâmica, eu sei que nosso tempo não é muito, né? E nessa dinâmica, eh, ficou marcado na vida dos que ali estavam. E eu passei a ser conhecido como pastor da laranja. Se você quiser, depois, se a gente tiver oportunidade, depois eu te conto em detalhe. Depois a gente vai contar para. Só pedir para o senhor, daqui a pouco a gente vai contar essa história da laranja, mas para deixar as pessoas O curiosas dessa pastor da história. laranja, eu pareço? Tem alguma coisa a ver? Então, olha, fique ligadinho aí que daqui a pouco você vai saber mais, né, em relação a essa questão. Mas foi isso que aconteceu. Então, E, pastor, você fala sobre essa sua experiência profissional, né? Você teve duas formações e aí você se tornou evangélico. Hoje em dia, as pessoas têm o termo evangélico com muita tranquilidade. Ah, eu sou evangélico. Mas naquela época, ser um evangélico e estar nessas profissões era algo fácil ou você sofria um certo preconceito? se sofri um certo preconceito, mas eu creio que na minha geração isso foi evoluindo, porque inclusive não se usava o termo evangélico. Naquela época, ou seja, anteriormente era crente. Sim, Então, o crente era aquele que andava com a Bíblia e geralmente eram tidos como pessoas incautas, ou seja, que não tinha uma cultura, que não tinha acesso à educação. Então, esse era o estigma que tinha-se do cristão. Depois, já na minha geração, eu acho que isso foi quebrado, porque aí começou o movimento gospel. Então, sim. então aí várias pessoas, até da mídia, né, se denominavam cristãos, mas eram gospel. Então, aí veio esse movimento. Então, eu acho que isso quebrou um pouco o paradigma, né, em relação a isso. Então, acho que, respondendo a você, eu acho que foi mais simplificado na minha época. Eu acho que anteriormente, né, a geração anterior talvez tenha sofrido mais, né, nesse quesito. Eu falo isso porque, assim, muitos pensam, ah, mas quando a pessoa ela se torna evangélica, ela perde todas as características da personalidade dela. Agora ele é uma nova pessoa e acaba confundindo. Assim, se o senhor conseguir me entender, pastor. Ah, fulano, ele jogava futebol. Não, agora ele se tornou evangélico, ele não pode jogar mais futebol. Isso não é real. Isso, a pessoa, ela tem Jesus na vida dela, é uma transformação de caráter e tal, mas ela não pode perder a personalidade, né? Não pode ser o careta, vamos dizer, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso também contribui bastante, porque alguns jogadores, eles se denominavam já cristãos evangélicos. Inclusive, não sei se você se lembra, que alguns deles tinham uma camiseta embaixo Jesus, levantava e mostrava. Sim, Então, ou seja, isso também contribuiu positivamente para que o estigma de ser cristão, de ser evangélico, tenha mudado. Porém, por outro lado, se nós analisarmos, isso também trouxe algo negativo. Por quê? Porque se perdeu muito a essência do verdadeiro cristianismo. Então, se tornou, de repente, uma moda, né? Um modismo, ser gospel, coisa, né? E se perde, talvez, a intimidade, que isso, a palavra de Deus diz que a palavra não muda. Ele não muda, é imutável. Então, assim, Deus é santo, continua sendo santo, né? Ele continua sendo santo. Então, eu acho que, de repente, as pessoas mudaram um pouco de comportamento, mudaram um pouco de comportamento durante esse período de transição, se denominando cristãos. Até hoje, você vê, por exemplo, que eu vi recentemente uma entrevista com uma atriz no Facebook. Ela estava no programa da Luciana e a Luciana estava, né, estava questionando como é essa posição dela hoje sendo cristã e ela falando, não, eu recebi Jesus, eu oro todos os dias. Então eu acredito que a mídia também tem ajudado nesse sentido. Mas essas pessoas que são referência, ela precisa ter essa consciência de que ela é uma referência não só de palavras, mas de atitude. Então, ela tem que gerar esse relacionamento, esse amor que o cristianismo base
Tem, entendeu? Porque a palavra diz que Deus é santo, ele continua sendo santo, e isso, vida cristã, ela traz consigo renúncia. Então, algumas coisas você tem que abdicar, mas você abdica por algo muito maior. Então, esse algo muito maior é a presença de Deus, a alegria que nós temos, por exemplo, de servir a Deus, de estarmos juntos, congregados. Eu acredito que é uma troca, sabe assim? É uma transição onde, por exemplo, você deixa algumas coisas para viver coisas muito maiores, que são indescritíveis. E assim, É, pastor, você citou, né? Ah, eu tive uma palestra para jovens. E tem um certo, não posso dizer um preconceito, mas existe uma barreira que alguns pastores constroem, né? Tipo, ah, eu já passei por essa fase, eu não tenho que estar com os jovens, meu negócio agora é com outros pastores. E existe essa carência, né, de ter um pastorzinho ali, ter aquele, eu vou usar o termo aqui que é pejorativo, hum. pastorzinho, mas é aquele pastorzinho que eu digo É um pastor de jovens, de né? estar ali, né? Sim, sim. Porque diz o pastorzão é aquele da igrejona. Não, aquele pastorzinho de ser amigo, de ser De o estar junto, companheiro, de de estar junto, abraçar, né? de Eu entendo, trazer eu entendo. esse tratamento para os jovens. E o senhor, no primeiro momento, já desejava trabalhar com jovens, desenvolver esse paizão assim para alguns jovens? Então, na verdade, eu passei por um processo, porque eu fui, durante muito tempo, eu participei da mocidade. Então, por exemplo, eu tenho uma referência, inclusive tenho uma pastora muito amiga nossa hoje, que era líder da mocidade na época. Então, a minha esposa era membro da mocidade, fazia parte também. Então, a gente tem um hall de amigos que nós passamos por esse período. Nós íamos às segundas-feiras, para você ter uma ideia, nós íamos no Centro do Professorado Paulista do CPP, lá na Estação São Joaquim. A gente ia para lá, Ademar de Campos, Leia Campos. Então, a gente vivenciou isso, né? Então, para a gente trabalhar com jovens, eu acredito que hoje há necessidade sim. E eu acredito que tem pastores que têm esse perfil hoje. Mas nós precisamos de pessoas chaves em cada uma dessas frentes. Então acredito que nós precisamos de pessoas chaves cuidando de jovens, com ministério de jovens, com ministério de crianças, com ministério de homens, com ministério de mulheres, com ministério de casais, que isso vem e aborda toda a família. Por que eu digo ministério de homens? Porque tem muitos homens solteiros, viúvos, separados, estão nas igrejas. E aí, quando eu faço um trabalho e eu falo assim, olha, nós vamos fazer um trabalho de casais, para os casais, certamente você acaba segregando ou você acaba automaticamente se excluindo. Então, a igreja, eu acredito que a igreja, ela tem que abraçar como um todo. Então, a gente tem essa necessidade, sim, e é muito importante, ao meu ver, que tenha esse pastor que abraça, esse pastorzão, ou esse pastorzinho, né? A pastora tia que cuida das crianças, o pastor tio, né? Que está ali fazendo um trabalho com as crianças. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que a gente precisa estabelecer as bases e dentro de cada frente, né? Trazer pessoas que preparem outras pessoas para dar sequência no trabalho, inclusive. Pastor, a gente vai fazer uma pausa agora para os nossos patrocinadores. Já voltamos, daqui a pouco nós vemos com verdades e mitos. Nós vamos falar também hoje o trabalho que o pastor Rubens Galvão tem desenvolvido em relação a casais, em relação a cuidar de famílias. Fiquem aí, já voltamos. Estamos de volta, esses são os nossos patrocinadores, siga as redes sociais de cada um deles. Mister Fit Home Caieiras, com sucos, massas, doces, tudo que você precisa para participar do seu dia a dia com mais sabor e qualidade. Mister Fit Home Caieiras, siga as redes sociais e já encomende o seu para toda a sua família estar sempre com a saúde em dia. O pastor Rubens Galvão está tendo a oportunidade de experimentar aqui um super suco detox. Ele disse que já vai encomendar uma caixa para casa dele Maravilhoso, sem dúvida. no Já Mister quero, já Fit. quero uma caixa, pelo Se menos. você quiser cortar seu cabelo, Barbearia do Galo é o lugar certo. Marque já seu horário, Barbearia do Galo, na Nova Caieiras, com a cadeira e também a tesoura preparada
e aquela boa resenha para cuidar do seu visual. Para você cuidar do seu carro, da sua moto, Talento Car. Talento Car é o lugar onde eles vão dar um talento no seu carro, na sua moto, com muita qualidade. O Lucas vai buscar e vai deixar o seu veículo em segurança. E para você ter um físico definido, crescer na sua saúde física e mental, estude o Ti Personal em Laranjeiras. Estude o Ti Personal, Academia Laranja ali, onde você encontra em frente à Caixa Econômica, Ti Personal, com mais de 6 profissionais à disposição para poder te orientar, te ajudar, além de eles venderem suplementos, vendem roupas para academia, tem um estacionamento e aulas de dança. Então, estude o Ti Personal, marque já a sua aula experimental. Pastor, nós Pois não. chegamos no segundo bloco, onde nós temos o Verdades e Mitos. A gente vai saber daqui a pouco também a história da laranja. Mas, para começar, o Verdades e Mitos, pastor. É verdade ou é mito de que muitas igrejas proíbem os jovens frequentarem eventos de outras igrejas? Isso é verdade ou é mito? Eu acredito que a grande maioria dos pastores realmente acabam cerceando alguns jovens. Mas eu vejo isso com uma certa naturalidade, porque é necessário que os jovens saiam e estejam em outros núcleos também de igrejas, com outros cristãos que professam a mesma fé, porque dentro desse nível de relacionamento é que é ideal e é lá que ele deve certamente achar sua Rebeca, né? Ô, pastor, e Oi, é querido. verdade É. ou é mito que para cuidar de casais, necessariamente você precisa ser casado? Sem dúvida, o que eu vejo, tem alguns pastores que são solteiros que até trabalham e ministram casais. Porém, eu acho que nada melhor do que você ter uma experiência, você ter uma vivência, porque isso te habilita a falar com propriedade. Nós temos, por exemplo, treinamento, curso no programa 2 igual a 1, que depois a gente vai falar um pouco mais no detalhe, havendo tempo, onde nós, primeiramente, nós passamos pelo curso. Nós passamos pelo curso, somos tratados, porque dentro do curso, a base é a palavra de Deus. E dentro do curso, nós vamos ser confrontados com várias situações que são do nosso cotidiano e situações as quais, muitas vezes, nós estamos deixando passar desapercebido. E isso tem influenciado negativamente o nosso relacionamento como casal. Então, é importante nós sermos tratados, e quando nós somos tratados, isso nos habilita para poder tratar a outros. Então, eu acredito que nesse aspecto, cada um dentro da tua área, e eu, como eu disse anteriormente, cada líder na sua cabeça de chave e tudo. Então, acho que quem é solteiro deve tratar com solteiros e os casados devem tratar com casados, porque ele já vai estar habilitado e já passou pela experiência e pela vivência, ok? Pastor, o senhor dá curso de matemática? É o 2 mais um mais 2. As pessoas estão curiosas para saber o que é isso, 2 igual a 1, Maravilha, olha, professor busca Rubens lá. Galvão. É o pastor. Pastor, explique para a gente o trabalho que você desenvolve hoje com 2 igual a 1, o que é isso e como o trabalho é desenvolvido. Tá. 2 igual a 1 é a nomenclatura de um ministério que começou nos Estados Unidos. E, na verdade, quando ele começou nos Estados Unidos, ele começou inicialmente como Ministério de Casais. Ministério para Casais. E tinha a sigla em inglês. Porém, para a nossa realidade no Brasil, a sigla não tinha o sentido que tinha para o americano, por exemplo. Então, o que o Ministério desenvolveu? Desenvolveu 2 é igual a 1. Ou seja, dois que se tornaram uma só carne. Então, essa matemática, essa sigla, ela é universal. Tanto que hoje o Ministério 2 igual a 1 já foi traduzido os seus cursos, que é o Casados para Sempre, que foi o primeiro. Depois a gente veio com Paz para Toda a Vida e o curso One, Acertando de uma Única Vez, que é para noivos. Esses cursos já foram traduzidos em mais de 62 idiomas pelo mundo e nós já temos mais de 100 países
aonde já foi traduzido e está implantado esse curso. Então, se você puxar aí 2 igual a 1, Brasil, você vai ver que nós temos encontros nacionais, nós temos encontros regionais, e lá você vai encontrar todo o detalhamento do curso. É algo que é muito agregador para as igrejas e é interdenominacional. Então, o 2 igual a 1, o curso Casados para Sempre, por exemplo, ele é composto de 14 semanas. Essas 14 semanas nós tratamos 5 casais, no máximo 6, se for, por exemplo, um líder que está fazendo treinamento. Se não, são 5 casais que são tratados uma vez por semana, mais ou menos quase 2 horas, e nós trabalhamos vários temas. Então, a gente começa com o tema de aliança, e a gente vai abordar tanto a aliança no casamento, o anel, como a nossa relação de aliança com Deus. Então, isso vai desenvolver. Quando você casa, você tem um compromisso, você assume um compromisso, você faz um voto. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, a gente traz isso à memória e começamos a trabalhar isso com os casais também. A necessidade, quando você tem uma aliança com outra pessoa, quais são os benefícios dessa aliança? E nós trazemos essa representatividade em relação a Cristo como o esposo e a igreja como a esposa. Então, nós trazemos essa correlação em relação ao tratamento da igreja com Cristo e o Cristo para com a igreja. Então, e a gente traz isso para os nossos relacionamentos. Então, é algo realmente muito interessante. E aí, nós vamos desenvolver 14 semanas, tem atividades para que os casais desenvolvam durante a semana, e na próxima semana nós fazemos ali o compartilhamento daquilo que foi para eles durante a semana, durante o período que eles fizeram a lição, e aí a gente parte para outra lição. E interessante é que quando nós fazemos formatura, viu? A formatura é na 15ª semana. A pessoa casa de novo, é isso? Hã? A pessoa casa de novo? Vocês fazem um Mais ou casamento com menos, é mais ou formatura? menos. Não, você falou algo, Abdiel, foi assim cirúrgico. Porque o que acontece? Geralmente, depois dessas 14 semanas, ele vai aprender exatamente a maneira certa em relação ao tratamento. Nós vamos falar de visão de fé e confiança. Tem casamentos, relacionamentos que se perderam a confiança, e isso precisa ser resgatado. Nós falamos de perdão porque muitas vezes no relacionamento há feridas de palavras, atitudes, ações, isso também é tratado. Então, ou seja, ao longo dessas 14 semanas, são vários pontos que são colocados, são confrontados, e isso é Deus, através do Espírito Santo e a palavra, porque a base é a palavra. Então, na formatura, se convida todo mundo. Então, você convida a igreja, você convida amigos, você convida várias pessoas. E aí, na formatura, o que nós fazemos? Os formandos têm a oportunidade de dar o testemunho do que foi o curso, o que o curso agregou para ele durante o período que ele fez o curso, o que foi mais importante, o que foi mais impactante. E as pessoas, certamente, principalmente aqueles que estão ao redor, né, os mais próximos, eles vão ver a diferença. A diferença de atitude, de palavras, de ações, e isso faz com que Atos 1:8 diz: sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, eles começam a testemunhar aquilo que foi na vida deles. E isso é tão impactante que, geralmente, na formatura, a gente já começa a captar várias pessoas que querem fazer o curso. Então, a gente já faz um pré-cadastro nesse dia das pessoas que vão fazer o curso também. Na verdade, é uma propaganda viva do que as pessoas querem também, né? Por isso que tem dado tão certo, né? Tô Tem vendo dado muito aqui, certo. pastor, é o manual de treinamento e comentários. Esse é o material utilizado no curso? Então, esse material é o Mostra material. na câmera aqui. Esse material aqui é o material do líder
que vai ministrar o curso. Então, o líder, ele vai passar por um processo de 14 semanas. Primeiro ele passa, eu disse a você que é importante, por exemplo, que seja casado, porque primeiro ele passa pelo curso, depois ele vai ter acesso a esse material como líder em treinamento, e ele vai usar esse material com base para que ele possa ministrar o curso. E essa daqui eu trouxe também para o pessoal ver, é o manual do participante. Então, o casal participante aqui tem as lições e ele vai fazer as lições, o casal vão realizar as lições juntos aqui. Então, aqui está o manual de treinamento para o líder e aqui o casal líder, né? E aqui para o casal participante. E interessante, porque o curso é ministrado em, sempre em dois. Então, ministro eu e a minha esposa. Então, sempre o casal vai estar ministrando junto esses cursos, né? Tanto o curso Casados para Sempre, que é o nosso carro-chefe, como também o curso Pais para Toda a Vida e o curso One, né? E o senhor hoje tem qual papel ou qual é a figura do senhor hoje no 2 igual a 1? Ah, maravilha. Poxa, que pergunta interessante. O que acontece? Em 2015, nós começamos já esse trabalho, tem igrejas que já fazem há bastante tempo, mas nós tivemos acesso a esse trabalho na igreja, em Cristo Centro, lá em Pirituba, onde nós, era nossa igreja sede até então, e nós convidamos, tivemos acesso ao coordenador da cidade de São Paulo, que é o pastor Valfang e a pastora Kátia. Tivemos acesso a eles e eles enviaram líderes para acompanhar a nossa formatura. E na época nós tínhamos lá formando 8, 10 turmas, né? Então foi bastante expressivo. E tanto que nós fomos convidados a fazer parte, nos foi feito o convite para que nós assumíssemos a coordenação da região. Então, lá em São Paulo, na região norte de São Paulo, que passa ali Pirituba, vamos do outro lado, né? Vamos lá da Santana, Vila Ede, toda aquela parte, aí vem para Pirituba, Freguesia do Ó, Cachoeirinha, toda essa área está conosco, Perus, toda essa região, né, do extremo norte, nós somos coordenadores responsáveis pela implantação e pelo acompanhamento. Além de São Paulo, nós também assumimos as cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar. Então, nós também somos responsáveis pela implantação desse trabalho, né? E abraçar esses pastores, essas igrejas com esses treinamentos. E pastor, hoje o senhor tem uma visão sem ser apenas para o seu ministério, né? Um trabalho sem focar em placa de igreja, mas no geral. O senhor tem alguma ligação, algum projeto em relação ao Conselho de Pastores de Caieiras ou região, algo assim? Sim, inclusive, bem pertinente também essa pergunta. Nós estamos trabalhando para desenvolvermos, para reativarmos o Conselho de Pastores na cidade de Caieiras. Então, a ideia é que nós implantemos também esse trabalho, os cursos para as igrejas, treinando e também abracemos os pastores. Eu sei da dificuldade que é um pastor solitário. O pastor geralmente ele tem algumas situações, alguns precalços, os quais ele não compartilha com os membros. Ele precisa ter uma Respaldo, né? autoridade, um respaldo. Eu diria, pensei um pouco, Abdiel, para não dizer uma cobertura, porque o que acontece? Às vezes ele tem uma cobertura, mas o que é cobertura? Alguém, um respaldo espiritual, mas há muitas igrejas, há muitos líderes, principalmente de igrejas menores, que eles atenderam um chamado. Eles atenderam um chamado de Deus. Então eles implantaram, eles são oriundos de outros ministérios maiores e tiveram um chamado diferenciado e estão desenvolvendo o trabalho no campo. E esses pastores precisam ser abraçados. Esses pastores precisam
de que nós façamos, nós juntos nos abracemos e possamos fazer algumas coisas juntos, como, por exemplo, formação, formação tanto ministerial, porque não sei se você vai me perguntar se precisa ter teologia para ser pastor. Responda para mim, se precisa. O que acontece? Eu vejo que é um chamado. As pessoas são chamadas e ela vem como ela está. Porém, há uma necessidade de que ela desenvolva e comece a aperfeiçoar, a trabalhar dentro daquele chamado que ela tem, potencializar isso. Então, por exemplo, eu, como líder no Ministério de Casais, eu juntamente com a minha esposa, nós procuramos fazer uma preparação. Nós fizemos curso de aconselhamento, curso de libertação, cura interior, onde tinha sempre, é muito importante que nós tenhamos sempre um coração aprendiz. Então, isso vai fazer com que nós nos preparemos melhor para a obra de Deus. Então, Pastor, olha, nós chegamos no momento que é o rede social do rede social jornalismo, rede social entrevista, que o senhor vai dar like para algo, vai dar dislike e o compartilhar. tá, O like é, olha, eu tô curtindo, eu gosto. tá. O dislike eu reprovo e o compartilhar, aí eu falo para o senhor compartilhar as redes sociais, como que as pessoas podem ter acesso ao curso. Começando pelo like, que atualmente você dá like em relação à vida cristã, ao ministério nacional. Nacional, você diz a nível de referência. Isso. O que acontece? Quando você dá um like, eu dou like para quem está fazendo um trabalho bacana de adoração, servindo a Deus, trazendo, estudando, se preparando. Eu dou like para aquele encontro, acho que foi o ano passado, que teve uma reunião, né, na faculdade, nos Estados Unidos, que ali começou um avivamento. Eu dou um like porque foi uma adoração espontânea, não havia ninguém que estava sendo ovacionado ou reverenciado, entende? Então eu acho que assim, eu creio que toda a honra, toda a glória tem que ser dado ao Senhor. E o que o senhor reprova atualmente, alguma prática ou algum movimento que o pessoal tem levantado que não está sendo legal, tem sido legal? Infelizmente, quando você me fala, por exemplo, que eu dou like, tem algumas situações que, infelizmente, em ministérios grandes que já foram tidos como referência, mas sempre tem algo que vem trazer uma desaprovação, infelizmente vem causar um escândalo. Então, assim, eu sou muito cético em relação a isso, em relação a você dar like, né? Porque é muito de época, de momento. Infelizmente, eu creio que as igrejas grandes, inclusive, né, não preciso nem citar nomes, mas vira e mexe tem uma situação dos irmãos de uma igreja que era referência, os irmãos estão aí batalhando também, e cada um, né, um atacando o outro. Então, a gente vê essa situação, nós vemos uma situação de um grande homem de Deus que vem com um ministério lindo, e aí, de repente, num determinado momento, se perdeu de alguma forma, e Deus acabou recolhendo ele recentemente também. Então, assim, eu não preciso citar especificamente, mas a gente entende. Tem um outro ministério que, olha, maravilhoso, que ele ficou viúvo recentemente, aí, né, fala, não, que a esposa morreu de depressão, que também não era... Então, ou seja, o que a gente vai dar like? Toda a honra, a glória seja dada ao Senhor. E a palavra é muito clara, quando ela diz assim, quem está de pé, cuide, para que não caia. E para se manter em pé, como que as pessoas vão acessar o curso? Quais são as redes sociais, telefone de contato? Compartilhe com a gente. Maravilha. Rede social, você vai lá. 2 igual a 1, Brasil. Porque eu vi que você tem uma abrangência muito grande, parabéns.
E de qualquer lugar que a pessoa esteja acompanhando, ela vai poder entrar 2 igual 1 Brasil. Por quê? Ela vai ser direcionada. Se ela estiver na Bahia, se ela estiver no Maranhão, no Rio de Janeiro, em BH, né, Minas Gerais, aqui em São Paulo, aí dependendo da região em São Paulo que ela esteja, ela está, por exemplo, ela está em Atibaia, interior de São Paulo, tem um ministério, tem um líder, o 2 igual 1 vai direcioná-la aos coordenadores daquela região. Assim como se as pessoas quiserem, dentro da cidade de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, na região norte de São Paulo, entra. Tem também 2 igual 1 cidade de São Paulo e região. Entra lá, vai ser direcionado para nós. Então, isso, né? E, 2 pastor, igual 1. qual a sua rede social para as pessoas te acompanharem? Deixar lá os likes também. E eu quero agradecer o senhor Eu que por agradeço. estar aqui. Então, passa as suas redes sociais, faça os agradecimentos e a gente encerra com a história da laranja. Maravilha. Eu estou Rubens Galvão no Instagram. A nossa igreja Cristo Centro Laranjeiras, @Cristo Centro Laranjeiras, que está aqui em Caieiras. Nós estamos desenvolvendo um trabalho aí. Seja muito bem-vindo. Nossos cultos aos domingos às 18 horas, né? Ali na Avenida Pauliceia 2050. Muito bem-vindo. Segue nas redes sociais, acompanhe lá o ministério, que vai ser um prazer tê-los lá conosco. Ok? Eu quero agradecer o pastor por ter aceitado o convite, por estar aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa entrevista e para encerrar a história da laranja. A história da laranja. Não poderia deixar. Vou ser bem breve. Me chamaram para que eu fosse ministrar sobre um tema para os jovens. E eu levei meia dúzia de laranjas. Eu e a minha esposa levamos meia dúzia de laranjas para ministrar. Chegamos lá, eu falei, olha, tem uma mesa, uma faca, né? Nós montamos a mesa e colocamos uma fila de homens, uma fila de meninas, uma fila dos meninos das meninas. Vamos ver quem descasca a laranja melhor. A equipe dos meninos ou a equipe das meninas? Vamos trabalhar em equipe. Como funciona? Nós vamos iniciar descascada a laranja e quando a gente optar, muda, o próximo vai. E aí vamos ver quem termina primeiro e qual é a qualidade desse trabalho feito em equipe. Ao término, nós passamos para que a igreja avaliasse qual das duas laranjas estavam melhor descascadas, se a dos meninos ou das meninas. Em suma, machucou a laranja, você imagina como é, né? Às vezes a gente, para descascar uma laranja, a gente acaba machucando tudo. Imagina a equipe e dentro daquela, né? Dentro daquele pique todo que os jovens estavam, né? E o que aconteceu? Ao término, eu disse o seguinte, queridos, hipoteticamente, depois desse encontro, nós vamos servir um jantar. E eu vou te oferecer uma laranja de sobremesa. Qual das duas laranjas você vai querer? Porque tem essas laranjas aqui que estão descascadas, que a equipe descascou, e tem essas aqui que eu trouxe que ainda estão com casca. Qual que você vai querer? As pessoas quiseram, acho que as que ainda estavam sem descascar. Pois é. Alguns falaram que queria a descascada porque estava mais fácil. Outros foram categóricos e disseram: pastor, eu quero a laranja que está com casca. Por que você quer com casca? Para poder descascar do jeito que quiser e não tá machucado, né? Porque a sem casca passou na mão de todo mundo. Entendeu? A sem casca passou na mão de todo mundo e ela foi contaminada de alguma forma. Então, trazendo isso para o ministério, o que isso significa? Significa que você, como cristão, você tem que se preservar. Não se permitir ser descascado, que as pessoas venham e fiquem tirando, cada um vem e tira uma lasca de você, não se permita. Não vá na vibe do mundo, mas se mantenha na integridade. Então eu trouxe a palavra no livro de Daniel, capítulo 1, onde Sadraque, Mesaque e Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes israelitas deles, né? Depois é que eles assumiram o nome babilônico, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, né?
Ou seja, eles não se contaminaram com o manjar do rei. Eles não se permitiram, eles se mantiveram firmes dentro do propósito. E vida cristã é isso, é se manter dentro do propósito. Então, tinha muitas pessoas que se permitiram ser descascadas, se permitiram. Então, foi uma choradeira. Mas, por outro lado, do que aconteceu, nós também demos a opção que o Espírito Santo, Deus, estava ali naquele lugar. E ele tem o poder de transformar. E pegar aquela laranja que estava descascada, toda machucada, e restaurar como aquela laranja que estava com casca. Então foi algo assim que foi muito impactante para eles. Então, em suma, depois passou o tempo, eu fiquei conhecido como o pastor da laranja. Vamos convidá-lo para que ele venha. E aí eu assumi a igreja depois, e hoje eu sou o pastor da laranja que assumiu lá, o pastor Galvão. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Hoje tive a honra de receber o pastor Rubens Galvão, ou se você preferir, o pastor da laranja, contando um pouco da sua experiência. E se você quer ter seu relacionamento transformado, seu ministério, que é o seu marido ou a sua esposa, juntos, 2 igual a 1 é o ministério que precisa ser incluído na sua vida para ter a vida transformada. Até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Maravilha, é isso aí. Muito obrigado.